Mais uma vez estamos com vocês, amigos, e nós estamos sempre com esse propósito de poder ajudar. Talvez você não precise, mas há outros que precisam. E nós estamos aqui, como acontece todas as terças-feiras, assuntos de família. E você sabe que a família é aquela quinta costela que toca lá no teu coração. Às vezes tudo se suporta, mas quando é coisa de família, é tão sensível, é tão doído. Mas eu quero dizer que tudo depende da maneira como você deva olhar para os problemas, para as dificuldades. Tudo depende como você encara as coisas. Jesus disse assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então nós vemos que não é aquilo que você vê. O próprio Senhor Jesus disse: a ninguém julgueis pela aparência, mas é como você vê. É como você recebe aquilo. É como você encara aquilo. Alguém pode encarar os assuntos, os probleminhas de família como muito difícil. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil qualquer coisinha se você encarar como difícil. Tudo que não é feito com amor realmente é pesado, é difícil. Mas é a maneira como você olha as coisas, como você encara, como você recebe as coisas. E hoje há muitos problemas, entende? No lar, entre casais. E muitas olham dessa maneira. Ele ou ela olha assim: ah, não tem jeito, acabou, chegou o final do caminho e não tem mais jeito. Eu quero lhe dizer que você não deveria olhar dessa forma. Não. Não mostre os teus problemas para Deus. Mostre Deus para os teus problemas. Ele é bem maior do que todas estas coisas, não é certo? Então você não encara, irmã, já que vamos falar sobre isso, não deve olhar dessa maneira. Meu casamento está acabado, meu relacionamento se foi. Se você teme isto, lembre-se bem, Jó disse: aquilo que eu temia, isso me aconteceu. Então a primeira coisa, você tem que se livrar desse tipo de temor, desse medo. O medo nada mais é do que a ausência da fé. Se Jó ele cresce de que nada se passaria com ele nesse sentido, perder a família e perder tudo, até os amigos, se uma hora ele caísse no poço, Deus respeitaria a fé dele e nada teria acontecido. Mas ele disse: o que eu temia, isto me aconteceu. Então, e sempre que uma pessoa que teme está procurando salvar e fazer, se prevenir, para se precaver, ora, eu diria, não olhe desta maneira, porque você não pode atingir ele sem atingir a você, sem atingir seus pais, sem atingir os seus inocentes, seus filhos, seus netos.
E lembre-se, eu volto a dizer, são fases que se passam. Como eu disse no programa passado, você vê ali um casal velho andando, um se escorando no outro. Pergunte quantas vezes eles tiveram problemas e teriam muito mais motivos para se deixarem. Pergunta, o que a senhora fez, vó? O que o senhor fez, vô? Me ajude. O que é que fez? Você tem que captar as experiências de outros, que elas te alavancam, te ajudam. E é um lado que eu estou dizendo. Se você olhar as coisas como fracassado, não há como se levantar. Por isso Jesus disse que os olhos e a luz do corpo, entende? É como você olha. Se você olha a coisa como trevas, então será tudo trevas. Será tudo derrotado, tudo fracassado. Mas se você olhar de uma maneira diferente, não deve olhar com o medo de perder ele. Não, se Deus te deu, é teu. Porque se você olha com medo, você vai querer fazer coisas para segurar. E aí é onde, como dizia minha velha mãe, o que espreme muito com a mão sai entre os dedos. Por isso, não atraia desgraças olhando de uma maneira errada. O que se deve ver é saber que o diabo, o ministério dele é roubar, matar e destruir. E nunca houve tanta destruição de lares como nesses dias. Isso aí. Mas o que se deve fazer é lutar, é ir à frente. Como eu disse no programa passado, invista no teu casamento. Ore, luta, batalha. Veja as coisas pelo lado positivo. Esse meu filho que entrou nas drogas, essa minha filha, ou isso, aquilo, se acompanhou com companhias erradas. Põe os teus joelhos no chão. Mostre a Deus e diga, Senhor, eu não criei meus filhos para vê-los assim. E se eu falhei, me perdoa, mas me ajude. Então, Deus, ele se interessa pelo teu bem. Ele te ama muito e deseja que tudo te vá bem. Então, lute e vença, sabendo que Deus está contigo, Deus vai lhe ajudar. Nele está o bem, o querer bem. Agora, o casamento é um propósito de Deus, ele não quer ver, Deus não gosta, não quer ver lares fracassados, famílias arrebentadas, crianças sentindo a ausência do pai, sentindo a ausência da mãe. Então, ande primeiramente de uma maneira responsável, de um para com o outro, para com a sua família, entende? Para com o seu lar. Há homens que andam de uma maneira irresponsável, como um motorista, que não tem a mínima responsabilidade, você vai se acidentar e vai levar desgraça a outros. Você vai causar problema para outras famílias inocentes. Então, mas procure ver diferente. O meu programa hoje, a minha conversação, é só lhe chamando para você fazer as coisas diferentes. Nada na vida não muda se primeiro a gente não muda. Por exemplo, em Romanos capítulo 12 diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para saber qual é a boa e santa vontade de Deus. Então a Bíblia diz que devemos transformar pela renovação da nossa maneira de ver. Se você não procura mudar aqui, nunca vai mudar nada. Você vai ser do mesmo jeitinho. Então pense diferente, veja diferente, porque se os teus olhos são luz, você vai se beneficiar com esta luz. Você vai encontrar paz e vai também oferecer a paz para outros. Agora, se você olha tudo de uma maneira negativa, de uma maneira pessimista, e olha, infelizmente existe muito esse tipo de pessoas, só olha para ver o erro, só olha para ver falha. Na vizinha, no parente, no A, no B, no irmão, da irmã, entende? No ministro, só olha para ver falhas. Que vida miserável deve ser. Essa é a tua luz? Então, Jesus diz que grandes trevas, então, tem a sua vida. Procure olhar para ver o que é bom. Vocês acham que Lampião não tinha coisas boas? Tinha. Um homem, por pior que ele seja, ele tem virtudes. A mulher tem suas virtudes. Procure olhar as virtudes. Conta-se que certa vez os discípulos iam indo com Jesus, é uma lenda, né? E tinha um cachorro morto, podre ali, os bichos comendo, e aquilo fedia mal. E os discípulos, que coisa, que horrível. Jesus olhou para o cachorro morto e disse, que lindos dentes ele tinha. Jesus olhou o quê? Os dentes dele. Será que não existe nada para você elogiá-la? Não existe nada? Comece a cultivar o lado certo. Entende? E você vai aprender a apreciar. Agora, se você buscar ver erro, isso é o que você vai ver. Por exemplo, se você olhar para uma pessoa para ver coisas boas nela, vamos dizer, se você olhar para mim para ver boas coisas em mim, ora, você vai achar um monte. Mas se você olhar para ver falhas, você vai ter que chamar uma carreta para encher elas. Para encher ela, não é certo? Então tudo depende como nós olhamos. Tudo depende como nós nos rendemos a Deus, como nos aproximamos de Deus. Uns chega e alcança, outros chega e não alcança nada. A mulher que sofria fluxo de sangue chegou, tocou e foi abençoada. Outros agarravam a Jesus e não aconteceu nada. Uns vai na igreja e é abençoado, outros vão e saem até pior do que foi. Um cresce na vida espiritual alimentado pela mesma palavra que o outro ouve. Mas tudo depende como se toma. Assim é também as dificuldades, os assuntos, os negócios, os problemas. Procure, irmão, irmã, procure não, vamos dizer, não prejudicar, procure não fazer a coisa ficar pior. Procure facilitar mais as coisas. Não olhe com esse espírito doentio de ciúme. Não olhe dessa maneira. Quando você casou, ele era o que para você? Ele era tudo, não era? E eu pergunto, por que, o que foi que ele perdeu? O que foi que ele perdeu? Ele perdeu isso e aquilo. Será que você não tem culpa? Será que você não tem culpa? Será que você não tem culpa do que ela perdeu? Encare as coisas com realismo.
e aceite. E então que você possa ajudar, abordando de uma maneira correta. Assim tudo depende como você olha. É como Jó disse, o que eu temia, isto me aconteceu. Ele olhava com medo. Você olha com medo, entende? De perder o seu marido, porque tem outros aí. Ora, claro que tem milhões que querem ele. Tem milhões. Você acha o teu esposo ruim? Eu já vi cristãos que têm um esposo que é, vamos dizer, como um doce de coco, né? Talvez você não goste. Mas acha ruim, entende? Se acha infeliz. Ah, minha irmã, quem sabe você não dá valor no que tem? Um marido cristão, um homem que ora, um homem que busca a Deus, que fala de Deus, um homem que quer cada dia estar mais aos pés de Deus, e você olha de uma maneira errada, isso é um pecado. É um pecado grande. Quantas que olham para o teu marido diferente? Quantas que teu marido bêbado, irresponsável, não trabalha, não põe as coisas em casa? Um homem espancador, um homem irresponsável. Quem sabe se você tivesse um marido desse, você mudaria a sua maneira de pensar e valorizaria o que você tem. Valorizaria mais o que você tem. Se você tivesse, que tal se você tivesse uma esposa que não para em casa, irresponsável, vaidosa, entende? Sei lá o que mais, não faz nada, preguiçosa. Tem homem que não valoriza o que tem. Entende? Mas quem sabe se tivesse aquela que simplesmente lhe quer sangrar para manter as suas vaidades, quem sabe daria valor. Mas eu lhe digo uma coisa, valorize o que você tem. Olhe de uma maneira positiva. Faça isto. Olhe para esses casais que têm sido bem-sucedidos. E agora eu falo para todos, os jovens também, pessoas que têm sido bem-sucedidos na criação dos filhos, na condução do lar, na convivência, o casal. Procure se informar. O que é que você fez? Como é que faz? Ouça, aprenda a ouvir conselhos. Entende? Não de pessoas fracassadas, pessoas que atiradas, jogadas, mas pessoas que realmente têm experiência e pode lhe aconselhar, menina. Você tão novinha, casou há tão poucos dias atrás e já está se sentindo, entende, no inferno? Pulou na frigideira quente? Não. Você casou para isto? Não. Mas cuidado que você pode fazer a coisa, a frigideira te fritar mesmo. Então você tem que olhar de uma maneira diferente. Volte aos seus princípios. É como disse Deus na primeira era de Éfeso, Apocalipse 2, ele diz, lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Qual eram as suas obras? Primeiro ano de casado.
a sua preocupação, a atenção que você dedicava a ele. Hoje você dedica mais atenção lá na internet, nas novelas, que são coisas que não é de uma cristã estar olhando. Você vai pegar os espíritos. Certos tipos de filmes e companhias, amizades, colegas. É isso que você quer? É isso que você acha que é moderno? É isso que você acha que é o máximo? Ora, a maior coisa depois de servir a Deus é ter um lar, onde você se sente bem, onde você tem liberdade, onde você tem o carinho, onde você tem a aproximação dos seus filhos, onde você descansa, se sente realizado. Uma boa atmosfera. Essa é a grande riqueza. É o que nos ensina as Escrituras. Por isso, invista na sua família. Olhe as coisas de uma maneira diferente. Não olhe de uma maneira péssima e acabada. Com Deus você pode ter essa coragem. Não importa quão problemático esteja a situação, com filhos, com a filha, com o marido, com a mulher, ou nisso, naquilo, ou mesmo trabalhos, negócios. Não, encare com coragem a vida. E nós temos por que encarar com coragem. Nós temos Deus. E para Ele não há nada é impossível. E os problemas, pastor, e as dificuldades? Isso é exercício para nos amadurecer. E amanhã você pode dar um conselho para alguém, dar uma orientação de algo que você viveu. Mas não olhe como um fracassado. Uma pessoa que quer servir a Deus diz, não dou conta. Olha, primeira coisa, eu quero lhe dizer, ninguém dá conta. Por si mesmo, ninguém dá conta. Ninguém dá conta de ser um cristão. Mas com Deus, é Ele que nos chama. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá graça. E o que temos que olhar é o próximo passo. Não é olhar lá o fim do caminho. Não, o que é que eu tenho que fazer? Dá um passo e Deus libera mais 2, 3, e assim você vai andando. É pela fé que nós vivemos. Não vivemos pelos sentidos, pelas razões. Não. Olhamos para a promessa de Deus, para Deus. E a fé, ela é a maior força. E você deva confiar os teus problemas, tuas lutas, tuas dificuldades, tuas fraquezas. Ponha tudo na mão de Deus. Paulo disse, não que eu seja perfeito, mas eu quero a perfeição. E o que você faz, Paulo? Deixa as coisas que para trás ficam. Porque há coisas que não é conveniente ficar falando, há coisas que não é conveniente ficar cutucando, ficar arrastando aquilo, aquela amargura, aquela dificuldade. Você vença essas coisas ou elas te vencerão. Levante a sua cabeça e diga, Deus, me faça olhar da maneira correta, como um vencedor. E você, como atleta de Deus, você levante e corra a corrida que Deus te tem proposto. Então, veja vocês que é necessário encarar as coisas de uma maneira diferente. Mas primeiro tem que mudar essa cabecinha. Esse jeito aí que só vê desse jeito. Seja mais aberto, ouça conselhos.
ouça a pregação, ouça o que diz as Escrituras. E quando você assume andar de acordo com as Escrituras, Deus, ele responsabiliza por você. É isto. Se informe se você está enfrentando problemas e você vê que não tem jeito mais, seu companheiro, sua companheira, os seus pais, ou isso, aquilo, e você está prestes a fazer besteira, não faça, pare, questione a você mesmo. Entende? Ore de uma maneira mais ampla, ouça orientações, conselhos, experiências de pessoas que têm vencido. Eu garanto que você vai ouvir: irmã, minha filha, suporte a pressão, tudo passa. Eu passei com teu pai, lembra de fulana? Ele passou, mas hoje não está tão bem. Sim, você também pode passar e vai passar. Ponha as coisas na mão de Deus, entende? Identifique o teu verdadeiro adversário. E o teu adversário não é o teu companheiro, não é a tua companheira, não é os teus pais. O maior adversário que nós temos é nós mesmos. Entende? É nós mesmos. O que é que você vai ouvir dos conselhos? Tenha paciência. Tenha paciência. Ah, mas não posso, não dou conta, eu fiz, aí não dá certo. Gente, você dá um passozinho ali, acha que quer. Tenha paciência, deixa o tempo. Entende? Nós somos provados pelo tempo. A nossa paciência é provada pelo tempo. Você vai ouvir, confia em Deus. Você vai ouvir, trate ele diferente. Trate ela diferente, trate com amor, trate com respeito. Então você tem que aconselhar-se com pessoas corretas. As pessoas corretas. E é importante quando a Bíblia nos fala que as mulheres mais velhas devam ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, boas esposas, boas mães. Entende? Agora eu pergunto, elas querem? Elas querem? Você quer? Você ouve o conselho que lhe ajuda a ser melhor? Ou você ouve aquele conselho que diz que você deva ser, vamos dizer, mostrar a tua fibra, ser a mulher, macho sim senhor, bater de frente? Então, é isto. Tudo que nós vemos, temos que procurar ver da maneira correta. E você procura, olha ali, aquele pequeno ponto, você começa a ver tantos outros mais pontos, virtudes, e você cultive as virtudes. Agora, quando quer fazer o contrário, é como disse um professor, tinha um lençol, um quadro negro branco, ele chegou e pôs uma pintinha ali. Perguntou para a classe, o que é que vocês veem aqui no quadro? Eu vejo essa pintinha aí, preta. Cada um via só aquilo. Ele disse, importante, ela é tão pequena, vocês não viram o quadro todo? Ou só viram a pintinha? Preta, quem sabe você está vendo só uma coisinha. Mas abra tua visão, como disse Jesus, teus olhos são luz. Então veja essas luzes, seja você a luz. Não olhe as coisas
como fim da picada, fim da estrada. Mas olhe mesmo os problemas, dificuldades, essas coisinhas, como uma oportunidade de amadurecimento. Entende? As dificuldades, elas nos ensinam. Eu quero dizer, mesmo as derrotas da vida, ela nos ensina mais do que as nossas vitórias. Como assim? Vou dar um exemplo. Você vê um time de futebol, ele ganha aqui, ganha ali, ganha 2, 3, 4, 5, ele acha que vai ganhar toda a vida. Daqui um pouquinho, entende? Ele toma um 7-1, vamos dizer, lembrando, né? E sai marcado. E às vezes se perde para um timezinho pequeno. Depois que perde, aí que vão ver, olha, há falhas aqui, aqui, aqui. Por que não sentaram antes, mesmo ganhando e ganhando? Porque não há uma partida que não tenha seus pontos fracos, suas falhas. Por que não velou sobre os seus pontinhos? É a mesma coisa, o sucesso, o casamento, de início, está tudo bem, mas não importa, você tem que ir corrigindo e vendo, mantendo a linha. Entende? Não é porque tudo está bem que não tem alguns pontinhos. Não tem algumas coisas que tem que corrigir, tomar uma posição, ser prudente. Então é isto. Nós aprendemos com as derrotas, com as dificuldades, até mais do que com as vitórias e tantas coisas maravilhosas, né? Por quê? A gente fica mais humano, mais prudente, ela nos ensina mais. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar e que você olhe de uma maneira diferente. Através de Deus você pode fazer isto. Deus os abençoe e a nossa oração é esta: que Deus vos ajude. E quando terminar a carreira você possa dizer: pela graça de Deus eu estou de pé. Pela graça de Deus eu cumpri a minha missão. Pela graça de Deus eu fui até o fim da corrida que Deus me propôs, ao lado deste homem, desta mulher, ao lado desses filhos que Ele me confiou. Então, que Deus vos guarde em tudo e boa noite a todos. Amém.